Seja como apresentadora, que ela já foi, seja como integrante de episódios de projetos de humor ou em muitas novelas e minisséries, enfim, você com certeza já apreciou algum trabalho dessa profissional polivalente, Daniele Vinitz. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa, estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para o nosso Vale a Pena, programa que celebra a trajetória de pessoas muito significativas, muito importantes na televisão brasileira. Algumas de mais idade, outras nem tanto, como é o caso da nossa homenageada aqui, mas que, mesmo jovem, ela só tem 50 anos, tem muita coisa para contar. São mais de 30 anos de carreira ligados à televisão, fora uma atuação bastante intensa em teatro, muitas vezes ao mesmo tempo, inclusive, em relação a trabalhos longos na televisão como novelas. Daniele Vinitz, ou melhor dizendo, o nome dela de batismo qual é, né? Daniele Vinitzkowski de Azevedo, filha da dona Nádia e do seu Ronaldo. Seu Ronaldo? É Ronaldo mesmo, eu escrevi aqui para não falar errado, não é Reinaldo, é Ronaldo. Seu Ronaldo, infelizmente, faleceu quando a Daniele era pequenininha, criancinha, tinha 7, 8 anos. Claro que isso a marcou profundamente, ele sofreu um acidente, o helicóptero caiu. E até hoje, claro, sente muita saudade, sempre que fala no pai, se emociona bastante, né? É uma passagem marcante na trajetória da Daniele. E, desde pequena, enfim, quando ela começou a entender que caminhos podia seguir na vida, sempre apresentou um grande interesse pelo mundo da arte, pelo ambiente artístico. Então, fez curso de teatro, fez curso de dança, fez curso de artes em geral e direcionou a sua carreira para a atividade artística, como bailarina, como atriz, também cantando, enfim. A sua trajetória na televisão teve início em 1993. Ela foi um dos lançamentos de uma minissérie do Antônio Calmon chamada Sex Appeal, dirigida pelo Ricardo Waddington. Você precisava de mim e eu de você. Foi a vitória em Belo Horizonte por uma força moral. Vagabunda. E junto com ela aí surgiram a Camila Pitanga, a Carolina Dickman, a Luana Piovani, que fazia a protagonista, que chamava-se Angel. Mas que não tem nada a ver com Verdades Secretas essa minissérie, tá, gente? É apenas uma coincidência. A personagem da Daniele Vinitz chamava-se Eva, uma das modelos ali que estão disputando justamente o concurso Sex Appeal da agência de modelos da propriedade do Edgar, que é o Valmor Chagas, com quem ela tem um envolvimento na história, e da dona Cláudia, que é a Cleide Iacones. Logo em seguida, Daniele Vinitz faria mais 2 trabalhos com Antônio Calmon em sequência, 2 novelas. Olho no Olho, entre 93 e 94, também com direção do Ricardo Waddington, no papel da Dominique. Olha, a gente tem que ficar com a cabeça fria. O que não pode é deixar cair nas provocações dela. Eu conheço a Titi, ela arma mesmo e é muito esperta. Mas daqui a pouco ela vai embora. E a gente vai poder ficar livre, como antes. Uma das moças que viviam na casa de Pagu, da dona Julieta, Cleide Iacones e Viridiana Eva Todor. E entre 95 e 96, ela participou de Cara e Coroa, novela do Calmon com direção do Wolf Maia, primeiro trabalho dela com Wolf Maia. Aí a personagem dela chamava-se Diana, interessada romanticamente num jovem chamado Mobral, que era o Heitor Martinez. E o par romântico da Dominique em Olho no Olho era o personagem do Fernando Almeida, já de saudosa memória. Em 1996, Daniele Vinitz apresentou, junto com Ana Furtado e Márcio Garcia, um programa exibido nas tardes de domingo da TV Globo chamado Ponto a Ponto, que era um game, muito mal comparando, assim, parecido com os games do SBT, Passo Repassa, TV Animal, enfim. Esse programa fez sucesso, chamou uma atenção, enfim, mas acabou não durando tanto tempo assim na grade de programação. E ela logo voltou à dramaturgia. Em 1997 foi a Marlene na série A Justiceira, um projeto do Daniel Filho. Em 1998 voltou às novelas
com o texto do Antônio Calmon, fazendo a Alicinha, uma modelo que começa a novela Corpo Dourado, noiva do Arthurzinho, que é o personagem do Marcos Winter. Mas ela vai encontrar o amor verdadeiro e a real felicidade ao lado de um jovem do interior, um cowboy chamado Jorginho, que é o Gerson Brenner. E depois disso, essa novela foi ao ar de janeiro a agosto de 98. Depois disso, ela viveu Suzete, na primeira fase da minissérie Chiquinha Gonzaga, do Lauro César Muniz. Suzete, que formava um triângulo amoroso com o João Batista, que era o Carlos Alberto Richelli, e a Chiquinha, vivida então nessa primeira fase pela Gabriela Duarte. Depois passa a ser Regina Duarte, a Chiquinha, e Suzete, Suzana Vieira. E no ano 2000, mais um trabalho na novela das 7, e o primeiro dela com um outro parceiro constante ao longo de toda a década de 2000, que é o Carlos Lombardi. Aí ela viveu a Tatiana, noiva do personagem do Heitor Martinez, o Rolando, na novela Uga Uga, uma moça que era alvo de interesse de muitos homens, de assédio até, porque muito bonita, muito sensual, muito, como é que eu posso dizer, voluptuosa. Então, a Tatiana era um furor ali na novela. E envolvia-se romanticamente com o Casimiro, ou o Van Damme, como ele era chamado, papel do Marcos Pasquim, irmão de um injustiçado perseguido a novela toda, Bernardo Baldock, Humberto Martins. Depois dessa novela, como eu disse, uma parceria que durou toda a década, e ela sempre muito elogiada, muito valorizada artisticamente por esse autor de novelas, o Carlos Lombardi. Eles fizeram repetidos trabalhos depois. A minissérie O Quinto dos Infernos, em 2002, no papel da Manuela, ela esteve presente. Manuela, que é uma das personagens centrais, uma jovem que é desencaminhada em Portugal e acaba vindo parar no Brasil, tem uma vida toda atrapalhada no sentido de felicidade romântica com o Chalaça, que é o personagem do Humberto Martins, envereda pelo caminho da prostituição, enfim, tem uma vida bastante infeliz a Manuela. E tudo isso porque ela era bonita, atraente, sensual, e os homens não a respeitavam como ela merecia e como todas as mulheres merecem, enfim, né? Mas a trajetória da Manuela chama atenção para a desgraça que pode acontecer com o assédio sexual na vida de uma pessoa. O assédio e o abuso propriamente, enfim. Depois, em Kubanacan, exibida em 2003, novela das 7, Carlos Lombardi deu a Daniele Vinitz a personagem Marisol, que era moradora da faixa litorânea desse país que tinha o nome da novela, Kubanacan, e ela começa a novela casada com o Enrico, que é o papel do Vladimir Brista, se eu não estou equivocado. Depois ela se envolve romanticamente com um homem que literalmente cai do céu lá na praia, que é o Esteban, papel do Marcos Pasquim, e ocorre uma troca de casais. Ela se envolve com o Esteban e o Henrico, ao ir embora, acaba se encontrando romanticamente com a Lola, que é a Adriana Esteves. E esse quadrado amoroso, mais o general Carlos Camacho, que era o Humberto Martins, conduz a história da novela, uma novela passada ali pela década de 50, numa republiqueta de bananas, sob o jugo de um ditador, enfim. Depois de Kubanacan, Daniele Vinitz participou, ainda com Carlos Lombardi, de Guerra e Paz, uma série em 2008 que ela protagonizou com Marcos Pasquim. Ele chamava-se Pedro Guerra e ela Paloma Paz. Paloma Paz era o pseudônimo dela como escritora de romances, né? Na verdade, ela se chamava Bárbara. E as trajetórias deles mostram como você às vezes faz escolhas erradas na vida, mas pode se reconstruir, pode ser feliz de novo, ainda que arque com as consequências de dissipações e de atos impensados de quando você era mais jovem. Esses dois personagens são muito ricos, muito interessantes. E a série, embora tivesse toda a picardia típica da obra do Carlos Lombardi, por ser exibida ali tarde da noite, por volta de 11 horas, podia ser um pouco mais ousada do que as novelas, inclusive pela sua estrutura de episódios semanais e não de capítulos. Além dos trabalhos com Carlos Lombardi, na década de 2000, Daniele Vinitz foi a Sandra na novela do Manuel Carlos, Páginas da Vida, entre 2006 e 2007. Sandra não se conformava com a posição de filha da empregada. Essa empregada era a Constância, papel da Valdeirês de Barros,
na casa do Tide e da Lalinha, Tarcísio Meira e a Glória Menezes. E ela cresceu achando que um dia ia casar com o Jorge, um dos filhos desse casal, papel do Tiago Lacerda. Só que quem acaba conquistando o coração do Jorge, embora ela e o Jorge já tivessem tido todo tipo de intimidade que vocês podem imaginar, é a irmã mais nova da Sandra, a Thelminha, que é o papel da Grazi Massafera, papel com o qual ela se lançou na dramaturgia depois de ter participado do Big Brother Brasil. A Sandra, no decorrer da novela, envolve-se com o Greg, que é o papel do José Maier, marido de uma irmã do Jorge, a Carmen, que é a Natália do Vale. Fora esses trabalhos, na década de 2010, a Daniele Vinitz participou, por exemplo, de Totalmente Demais, como a Sueli, ou Suelen, enfim, mãe da Sandra, ou Cassandra, que era a Juliana Paiva, a mulher que havia deixado o seu Hugo, que era o Oran Figueiredo, com as duas filhas, a Cassandra e a Débora, né? Que era a Olivia Araújo, se eu não me engano o nome da menina era Débora, nessa novela da Rosane Svartman e do Paulo Raum. E em 2013, a Daniele Vinitz viveu a Marilis, uma moça que acaba provocando a separação, a discórdia entre dois rapazes homossexuais que mantinham uma união estável, um casamento. O Heron, que era o Marcelo Antoni, e o Nico, que era o Tiago Fragoso, depois convertido em Carneirinho, quando ele se envolve com o Félix, que é o Matheus Solano, nessa novela do Valcir Carrasco, Amor à Vida, né? Desses seus apliques horrorosos, sua bruxa, sua fura-olho desgraçada! Sua bicha fura-olho desgraçada! Solta o meu cabelo! Me solta, agora eu vou acabar com ela de uma vez por todas! Solta sua bicha quaquá! Bicha quaquá! Também houve, um pouco depois desse período de Amor à Vida e Totalmente Demais, Daniele Vinitz se afastou um pouco de trabalhos em novelas e passou a ser vista em aparições de projetos de humor, especialmente no Multishow, como, por exemplo, o Partiu Shopping, também na Netflix, A Sogra que Te Pariu, né? Além do Partiu Shopping no Multishow, teve também, olha só, As Canalhas, mas isso é do GNT, né, do Multishow. E ela viveu a mãe do Robilow, que era a Norma, né? Em Eu, a Avó e a Boi. Não muito tempo atrás, né? Foi agora em 2019, 2020, no Globoplay, e depois exibida pela TV Globo no Corujão, essa série. Robilow era o Daniel Rangel. E Robilow é muito bom, né? E o Daniel Rangel, na novela Família é Tudo, do Daniel Ortiz, vive o Guto, um rapaz que passou a ser alvo do assédio de mulheres mais velhas. E uma dessas mulheres mais velhas que apareceu na novela para se interessar pelo Guto muito intensamente, a Lisandra. Séculos que eu não tinha uma presa assim. Não é verdade, Lulu? Minha amiga adora o novinho. Pega a Denise. Marcou justamente a volta da Daniele Vinitz, agora em 2024, ao gênero telenovela, depois de 8 anos de ausência. Foi uma participação de alguns capítulos, nada impede que ela volte até o final da novela, enfim, né? E ela reencontrou então o seu filho de Eu, a Avó e a Boi, uma série do Miguel Falabella. O Daniel Rangel e ela, né? A Lisandra e o Guto, antes Norma e Robilow. E também com o Miguel Falabella, em 2010, ela participou da série A Vida Alheia, com a Marília Pera, com a Cláudia Gimenez, enfim. Eu mencionei que, mesmo fazendo coisas extensas como novelas, Daniele Vinitz participou de muitos espetáculos no teatro que usaram do seu talento de interpretação e também das suas capacidades de cantora e bailarina. E entre esses espetáculos, desde 1993-94, quando ela se lançou de vez na carreira de atriz, nós temos a citar, por exemplo, Band-Aid, que foi o primeiro deles, Cabaré, Lancelot, no papel da Guinevere, Chicago, Hairspray, Xanadu, Os Produtores e 2 nos quais ela interpretou o papel de Marilyn Monroe, Depois do Amor e Parabéns, Senhor Presidente. No cinema, também muito identificada com filmes engraçados, comédias, Daniele Vinitz participou, por exemplo, de Até que a Sorte Nos Separe, o primeiro filme desses, né? Primeiro filme do ciclo, da franquia, enfim. Os Farofeiros 1 e 2, Os Normais 2, Veneza,
Tudo Bem no Natal que Vem, Zoando na TV, O Trapalhão e a Luz Azul, Até que a Vida nos Separe, e também o Se Eu Fosse Você 1, né? Filme do Daniel Filho. Daniele Vinitz havia comentado que gostava das novelas do Daniel Ortiz, que gostaria um dia de trabalhar com ele, acabou trabalhando agora em Família Tudo. Quem sabe numa próxima novela dele, ela não esteja presente desde o começo, porque a Lisandra agradou. E, como eu disse, quem sabe ela até não volte no decorrer da novela, que só acaba daqui a alguns meses. Lisandra pode reaparecer, por que não? Para movimentar mais ainda esse núcleo do Guto. Enfim, Daniele Vinitz é uma atriz de bastante talento, de muitas capacidades, e que a gente deve sempre procurar enxergar, além da mulher muito bonita que ela sempre foi, né? Mas sem o estereótipo de loira burra que ela fez em alguns trabalhos ali entre os anos 90 e 2000, colou nela um pouco essa pecha da loira burra em televisão. Tô dizendo que a Daniele em si seja, veja bem. E essa coisa de que a mulher muito bonita, enfim, fica muito marcada por um estigma de erotização, de interesse sexual que haja, e que embota a visão das pessoas em relação ao seu talento e às suas capacidades artísticas, que já foram plenamente demonstradas. E como ela já tem bastante tempo de carreira, aos 50 anos, que é uma idade bastante ainda com muito a oferecer, né? Nós podemos ter muito mais mostras do talento da Daniele Vinitz nos trabalhos que seguramente virão nos próximos anos. Eu espero que, caso ela assista aqui ao nosso Vale a Pena, goste do nosso programa, você que a admira também, que nós não tivermos falado, porque não dá para falar tudo, você comente aqui embaixo, por que não? E temos logo um novo encontro aqui no canal do Observatório da TV, falando de outros artistas muito importantes, como sem dúvida é o caso da Daniele Vinitz. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau!